Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 7º dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 2, segundo bloco, estamos estudando a carta aos Colossenses. Então, continuamos aqui o nosso slide, deixa eu passar para vocês. Esse texto que acabamos de ler em Colossenses 2, 8 e 10 é maravilhoso, né, pastor Johnny? É maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Leia para nós mais uma vez, pastor, esse texto. Pois por não. favor. E sabe o que me impressiona em Paulo, irmãos? Paulo, ele é tão resolvido que ele fala o seguinte, olha, as coisas dessa vida, os conhecimentos dessa era, do mundo, da filosofia, as discussões, são úteis para o mundo, mas para nós isso não tem nada a ver. Para nós o que importa é Cristo, para nós o que importa é o Evangelho, para nós o que importa é a pessoa dele. Então, assim, Paulo pode ver que ele argumenta com inteligência, ele sabe separar uma coisa da outra. É como se nós disséssemos o seguinte, ó, na escola, as matérias de ciência são importantes, geografia é importante, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja é igreja, Estado é Estado. Eu, particularmente, acredito que a ciência é a filha mais nova de Deus, o mundo espiritual é a filha mais velha, depois vem a natureza, que é a filha mais nova. Um servo de Deus, ele vai saber trabalhar muito bem com a ciência, naquilo que a Bíblia mostra, ele vai unir, e naquilo que a Bíblia não mostra, ele vai falar, não entendo, eu não sei como Deus fez isso, mas a ciência está dizendo tal coisa, olha que interessante. Mas a gente não vai fazer uma oposição. Paulo é resolvido. Então, só que ao mesmo tempo a gente tem que separar as coisas. Algumas coisas são coisas de Deus e outras coisas são coisas dessa vida, que elas não têm nada a ver uma com a outra, no sentido do seguinte, o que o mundo diz não necessariamente é o que Deus pensa. O que a ciência, o que os intelectuais discutem, não necessariamente é o que Deus pensa. Então leia para nós mais uma vez, pastor Johnny, por favor. Vamos sim. Colossenses 2, do 8 ao 10. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Joia. Obrigado, pastor. Maísa, pode continuar lendo aqui, a partir do 3º ponto. O nome gnosticismo vem do termo gnose. Não, desculpa. Desculpa, pastor. Esse daqui. Ele destaca que o mistério que nos interessa é Cristo, qual já foi revelado a nós. De nada importam os mistérios gnósticos. Exatamente. Olha que interessante aqui, dar uma pausa. Lembra que nas aulas passadas, principalmente quando falamos sobre Efésios, o grande mistério de Deus que estava oculto, que é a igreja, que não é a igreja parede, que é a igreja como corpo de Cristo, que representa Cristo na terra. Guardem isso, irmãos. A igreja representa Jesus na terra. Nós representamos Jesus na terra. Não é o prédio, não é o santuário. Ali é um lugar que nós nos reunimos para adorá-lo. Mas ali é só uma demonstração física de uma edificação do lugar que nós nos reunimos para buscar a presença. Mas o que realmente representa a presença do corpo de Cristo na terra é os crentes. E o grande mistério de Deus que estava revelado é a igreja. Igreja como corpo, como ajuntamento de crentes. Então, esse é o grande mistério que estava oculto, que foi revelado. Já os outros mistérios gnósticos são boas para as discussões filosóficas, mas não tem nada a ver com a fé, porque é aquilo que são princípios, como Paulo disse aqui, né, que não tem nada a ver conosco, no sentido de são vãs filosofias enganosas, porque para nós já estamos na certeza, nós não estamos no engano, tá bom? Um detalhe aí. Pode falar, Júnior. Só um detalhe aí, porque Paulo faz essa aplicação aí, porque
o gnosticismo era um conhecimento de filosofia helênica, e que essa miscelânea, essa mistura da gnose, né, dessa filosofia, estava atrelada ao conhecimento, às religiões de mistério que existia com os sumérios e com os egípcios. Depois que Paulo disse... Deu uma travada, Júnior. Repete de novo as últimas frases, quando você falou dos sumérios. Então, o destaque que Paulo aponta aí sobre a igreja, a corrente dos gnósticos, filosóficos, misturada com o conhecimento das religiões de mistério, né? Existia com os sumérios e os egípcios. Sim, você pode ver, né, Júnior? Bem lembrado, Júnior. Pode ver que os egípcios, irmãos, nos dias de Moisés, lembram que quando Moisés faz a água virar sangue, os egípcios também fazem. Quando Moisés pega o cajado que vira uma serpente, os egípcios também fazem. Então percebam que o poder espiritual, ele acontece nas religiões. Só que no caso, como o Júnior bem lembrou, temos os sumérios, temos os babilônicos, temos os cananeus. Então, agora, é claro, né, nesse contexto mais do Novo Testamento, é mais helênico mesmo, é mais grego, é mais no campo das ideias, mas não deixa de ser uma bagunça religiosa que não tem nada a ver com a nossa fé. Olha que interessante, um outro comentário, irmãos. Quando João escreve o capítulo 1 do Evangelho, nós vemos que ele usa a palavra no original, que é logos, que era uma ideia grega. Logos tem a ver com a origem de tudo que foi criado. Então, quando o João, está escrevendo ali o Novo Testamento, e ele usa essa expressão logos, e aí ele coloca que Jesus é o logos, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está usando uma ideia também grega aqui, que havia entre o pensamento grego a ideia de que o logos, só para vocês terem uma ideia, olha só que interessante. Traduzindo, né, ao pé da letra, é palavra proferida por voz que expressa uma concepção, uma ideia. A grosso modo, seria a palavra, né? E olha o que acontece. Quando, no caso aqui, né, João escreve, ele usa um pensamento, mas esse pensamento grego não era um pensamento, vamos dizer assim, que tinha um misticismo embutido nele e errôneo, né? Aqui, no caso, o pensamento grego é que o logos era, na realidade, o lugar onde Deus criou tudo. É o lugar onde nasceram-se todas as coisas. Então, era um pensamento helênico, era um pensamento grego, era um pensamento filosófico, e que ia sendo passado de geração para geração. Quando João estava escrevendo aqui o capítulo 1, e falando sobre Jesus, ele fez uma ponte com essa mesma palavra. Mas só que ele foi mais profundo. Ele disse o seguinte, olha, no princípio era o Logos, que é da onde tudo foi criado. Mas esse Logos era Deus e esse Logos é o próprio Jesus. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, vocês que pensam aí na filosofia, que tem esses princípios filosóficos, que falaram sobre o Logos, eu quero dizer uma coisa. O Logos de fato existe e o nome dele é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a palavra de Deus que dele se deriva todas as coisas. Porque todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. O nome dele é Jesus. Esse Logos, que é a palavra, a origem de todas as coisas, é Jesus Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, percebam que os apóstolos, eles
Se havia alguma coisa boa e útil que correspondia com a verdade da revelação de Deus, eles usavam. Claro que tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Então é bem interessante que quando eles refutam o pensamento filosófico, é porque tal pensamento filosófico vai contra o que? Os valores de Deus. Vai contra os princípios. Né? Exatamente. Contrapõe, porque desde essa questão do superando a questão mitológica dos gregos, que depois vem a corrente filosófica dos pré-socráticos, que sai do mito e entra para a questão filosófica. Depois vem Sócrates, que é a filosofia humana, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí, como você mesmo disse, né, ele se contrapõe, porque, na verdade, o Evangelho traz a resposta, que é o logos, a resposta para o ser humano. Enquanto que a filosofia, como disse um professor Marco de Almeida, interessante, é que, como Agostinho mesmo frisava, né, que a filosofia é uma ferramenta, é um meio do conhecimento, mas não a resposta. Exatamente. Da vida. A resposta da vida é o Evangelho, é o Logos. Muito bem, é isso aí, parabéns, é isso aí. É isso aí, né? Então a filosofia ela pode até ser útil, irmão. Por isso que nós aqui, e assim como igreja, irmãos, a gente não tem que ter medo de pensar. A gente não tem que ter medo de contra-argumentar. E a gente também não tem que ter medo de dizer, olha, eu não sei. Eu não entendo sobre essa questão. Ah, então você não entende porque você não abandonou. Eu não entendo muita coisa dessa vida e também não abandono. Eu não entendo porque eu nasci onde eu nasci, quando eu vou morrer, quando eu morrer, e nem por isso eu abandono minha vida. Eu não entendo porque minha mulher gosta de gastar e nem por isso eu abandono ela. Eu não entendo muita coisa. Eu não entendo porque tem hora que eu estou com vontade de fazer algumas coisas erradas e nem por isso eu vou me matar. Então, essas ideias tolas e fúteis que as pessoas tentam nos contra-argumentar, a gente tem que também deixar de mão e não perder tempo com elas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter medo de tentar dar uma resposta, tentar argumentar, aprender. Agora, quando a gente vê que elas realmente não casam com as vontades de Deus ou com a palavra de Deus, a gente diz, isso não serve para mim. Né? Então, beleza. Obrigado, irmãos. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Agradeço a Jesus pelo seminário, que eu aula, viu? Que bom, mas o seminário, sabe, mas eu depois da minha conversão, mas sabe, eu falava assim para Deus, né, que a minha maior bênção de todas foi, né, a conversão. Depois, em segundo lugar, tinha sido o seminário. É claro que depois eu conheci minha esposa, me casei, aí o seminário foi, né, tendo o seu devido lugar, porque a gente aprende e vê que a pessoa que Deus coloca do nosso lado para a gente constituir uma família é o maior presente dele para a nossa vida aqui na Terra, né? E os filhos. E então, assim, mas dentre as grandes bênçãos de Deus para a minha vida, também o seminário estão entre eles, porque o seminário, mas me ensinou a ter o que? Convicção na palavra. Me ensinou a amar a palavra, me ensinou a defender a palavra e me ensinou a ter certeza na palavra. E me dar resposta, me fazer enxergar as coisas. Agora, perceba, né? Tudo isso só tem sentido que se esse conhecimento ele escorregar do nosso, né, da nossa massa cefálica, descer pelas nossas, né, pela nossa cabeça e vir parar no nosso coração, né? Se não acontecer isso, eu costumo dizer, mas que a gente vai se tornar um girino de Jesus. Sabe o que é o girino de Jesus? Não. Lembra do girino? Lembra do girino? Né? O óvulo do sapinho? Só tem cabeça e um rabinho, né? É um cabeçudo, não tem corpo, né? Não tem atitude, é um girino. É um seminarista, muitas vezes, é um girino de Jesus, tem a cabeça cheia, sabe tudo, mas não faz nada. Ah, não quero ser girino de Jesus, não. Entendeu? Mas o seminário é uma benção, tá bom? Amém. Joia. Vamos lá, continuando, irmãos. Continua, irmã, por gentileza. É o quinto, né? Você leu o quarto? É da gnose? Eu acho que não, né? O nome gnosticismo. O nome gnosticismo vem do termo gnose, que significa conhecimento. Paulo usa a mesma palavra para mostrar que o conhecimento de Deus através de Cristo é suficiente para suprir as necessidades espirituais do homem. Joia. Ou seja, não é o conhecimento da vida, não é o conhecimento dos mistérios, dos meandros, daquilo que é místico, mas é o conhecimento de Deus em Cristo,
que é revelado na palavra. Olha como João foi feliz, irmãos. João disse que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Em outras palavras, a Bíblia Sagrada tem um tema central. E o tema central dela chama-se a pessoa de Jesus Cristo. Pode ver que todo o Velho Testamento vai, de uma forma ou de outra, anunciar o grande Salvador. O Novo Testamento diz, ele veio. E a conclusão do Novo Testamento diz, ele caminhou entre nós e ele nos ensina isso. E ele vai voltar para nos buscar. Ele é a palavra. A palavra de Deus se assemelha à pessoa de Jesus. Que também Jesus é a palavra do Eterno. Então, são figuras de linguagem que se completam, né? Tá bom? Nós não precisamos do conhecimento da vida para chegar a Deus. Nós precisamos do conhecimento de Cristo e da palavra para se chegar a Deus. O conhecimento da vida é inútil? Né? Claro que não. O conhecimento da vida vai ser maravilhoso. O conhecimento da vida vai ser muito bom. Para quê? Para as coisas da vida. Mas, o que você disse, Júnior? É que o conhecimento da vida é a graça comum. E o conhecimento da salvação é a graça especial. Exatamente. E Paulo, lá em Filipenses, irmãos, ele vai usar uma expressão tão linda, que ele vai falar que todo o conhecimento dessa vida, para ele, foi como se fosse, ele trocou da forma como se fosse mostrando, ele usa até um termo que no original é esterco. O conhecimento da vida, o conhecimento da religião, o conhecimento de tudo que ele tinha adquirido foi esterco. Pastor, esterco, ele está chamando de fezes? Não, ele está chamando de esterco. O conhecimento da vida, irmãos, guardem isso. Ele faz parte, ele serve como um esterco. Agora, o esterco só tem utilidade se você tem uma boa semente, se você tem uma boa terra para plantar. E eu quero te dizer o seguinte, nós temos aqui a divina semente. Lembra que o semeador saiu para semear? E o que ele semeia? A boa semente. O nosso conhecimento da vida vai ser um esterco. Agora eu te digo, o esterco gera fruto? Não. Quem gera fruto é a semente que germina e cresce. Mas por isso que a gente tem que adquirir na vida conhecimento. Ele é principal? Não. A semente é principal. Ele é secundário. Mas vocês concordam que o esterco bom pode fazer com que essa semente frutifique muito mais? Amém? Então, por isso que a gente não deve desprezar o conhecimento, tá bom? E por isso que Paulo vai falar que ele tem, né, tudo que ele teve da vida como que esterco, o conhecimento dele. E ele troca tudo isso por Cristo, né? Lá na carta aos Filipenses, tá bom? A graça comum. Exatamente, né? A graça especial é a que a gente recebe a salvação. Exatamente. E a gente vai ver mais isso em antropologia, né? E também em teontologia. Nas doutrinas da teologia sistemática, de uma forma geral, a gente vai estar trabalhando bastante, principalmente quando a gente for falar da revelação. Continuando, Maísa, por gentileza, o último ponto. O gnosticismo atribuía a criação aos anjos, fazendo-lhes culto. 2:18. Paulo combate ao dizer que Cristo, sendo Deus, é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos. 1:13-17. Acrescenta ainda que o Senhor Jesus está acima de todos os poderes angelicais, sejam eles principados ou potestades, os quais estão sujeitos ao senhorio de Cristo. 2:10-15. Glória a Deus. A ideia de Marcion, né? Sim. A gente vai ver várias pessoas heréticas defenderem essas heresias, e a igreja sempre vai estar se posicionando na igreja primitiva, na patrística e etc. e tal, tá bom, meus irmãos? Então, continuando aqui, a defesa contra os judaizantes, pode continuar lendo, filha? Não mudou, pastor? Não mudou? Agora mudou. Mudou. Cristo já nos resgatou do domínio das exigências cerimoniais da lei. Ele as cravou na cruz. 2:14. O significado de Cristo em nós. 1:27 supre totalmente o que poderíamos buscar através da circuncisão. 2:11, 3:11. Ou das festas ou dos sábados. 2:16, 17. Já temos Cristo.
Então não precisamos mais desses elementos judaicos, os quais possuíram seu valor numa época em que Cristo não tinha vindo ao mundo. Paulo diz que aqueles elementos no judaísmo eram sombra. Cristo é a realidade. Não precisamos mais da sombra. O autor da carta aos Hebreus usa a mesma linguagem para comparar a lei e o judaísmo com a realidade cristã. Hebreus 8, 5, 10, 1. Joia. Sobre isso, esse slide está muito autoexplicativo. Vocês têm alguma dúvida, irmãos? Querem fazer algum comentário? Tranquilo? Podemos prosseguir? Da minha parte, sim. Joia. E aqui vem o esboço da carta. Gratidão, intercessão, a preeminência de Cristo. Partes doutrinárias do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 3. E a parte prática, os avisos, do 2 ao 4 em diante. União com Cristo e saudações. Mensagens da suprema glória e dignidade de Cristo. Esse é um esboço. Lembrando, né, irmãos? Temos muitos outros esboços que são muito úteis, que são muito importantes, tá bom? E que cada Bíblia de estudo vai trazer um esboço, vai trazer versículo-chave, como a gente já mencionou por várias vezes, tá bom? Temos um material vasto sobre isso. Tudo bem, meus irmãos, até aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza? Então agora nós estaremos entrando nas cartas pastorais. Cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais, irmãos? As epístolas pastorais. Timóteo. E Timóteo. Tito ou não? Isso. Eu não sei se o pastor Johnny falou Tito, mas se falou, travou. Timóteo e Tito são as cartas pastorais de Paulo, né? Aqui no nosso livro do Gundry, na nova edição, ele está no capítulo 15. Eu vou passar para vocês agora o slide de uma edição antiga, que está bem organizada, para que a gente possa estar aqui passando para vocês poderem participar também conosco da aula na classe. Seria como se eu estivesse compartilhando numa sala de aula algumas xerox. Então, eu vou estar lendo aqui, e nesse bloco, elas estão no capítulo de número 17, tá bom? No livro texto da nova edição do Gundry, é o capítulo 15, e da edição antiga é do capítulo 17, as cartas pastorais. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes de irmos e mergulhar aqui. O que vocês acham quando nós temos essa terminologia chamando cartas pastorais? Vamos fazer aqui um debate. O que vocês acham dessa definição? O cuidado que Paulo tem, né, por Timóteo, por Tito, dá para ver claramente nas cartas que ele expressa um cuidado todo especial por esses dois discípulos muito amados que ele tem. Então ele expressa um cuidado todo especial para os discípulos, mas isso é importante, sim. Mas e por que convencionou-se de chamar cartas pastorais? São instruções, né? São novos na caminhada espiritual, e Paulo, experiente como é, deu instruções para que eles pudessem, nessa sua caminhada de fé, perseverar. Joia. Então vamos lá. Eu quero fazer um debate aqui. Então, essas cartas serviam para instruções de Timóteo e de Tito, para que eles pudessem se pontuar, e para que eles pudessem ajudar também aqueles novos ministros que fossem se despontando, não só como pastores, como diáconos, né? Mas aí eu torno a perguntar. Essa convenção de chamar cartas pastorais também não deu, na maioria da igreja, a ideia que são cartas dirigidas apenas a pastores?
Sim, também acho. Acho que o título Cartas Pastorais e Cartas Gerais aí dá essa ideia mesmo de especificação, entendeu? A toda a liderança enfim, de todas as igrejas que tem a liderança dos pastores. Ou seja, parece que e os demais? A igreja. É isso que eu quero ela chegar. Própria para pastores. É isso que eu quero chegar. É consenso para muitos irmãos que essas são cartas dirigidas a pastores. E isso é uma falácia. Então, por exemplo, se fosse carta aos seminaristas, é só seminarista. Vocês percebam que muitas vezes, sem querer, não estou dizendo, não estou culpando, não estou querendo falar que o Gundry errou, porque ele fez várias divisões. Ele falou as principais cartas de Paulo, as cartas da prisão, ele foi fazendo as cartas pastorais. Não está errado como terminologia, tá, irmãos? Não está errado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, como seminaristas, e quero também destacar, é que as cartas pastorais se convencionou, e na minha experiência de 30 anos no ministério, eu noto que a igreja e os pastores, sem perceber, e aqui fica uma dica, né? Deixam essas cartas exclusivamente como um tema aos pastores. Única e exclusivamente aos pastores e, no máximo, aqueles candidatos ao diaconato. E mesmo assim, quando é diácono, só lê o que interessa sobre o diaconato. E eu digo, não é. São cartas dirigidas a duas pessoas. Em outras palavras, o Espírito Santo estava usando Paulo para que Paulo escrevesse a dois ministros. Mas aí onde entra a tese que eu quero defender aqui nessa abertura. Eram cartas dirigidas a dois ministros especiais, mas eram para ser lidas para toda a igreja, o tempo todo. Da mesma forma que o Evangelho de Mateus é para toda a igreja, e o Evangelho de Mateus não é só para judeu. Da mesma forma que o Evangelho de Marcos é para toda a igreja, e não são apenas para os romanos. Assim como o Evangelho de Lucas é para toda a igreja e não é somente para o povo grego. E assim como a carta o Evangelho de João é chamado universal, mas é para todos o tempo todo. A carta aos romanos não é só para os romanos, é para toda a igreja em todo o continente. As 7 cartas do Apocalipse não eram só para elas. Elas foram destinadas num primeiro momento para elas, mas as 7 cartas do Apocalipse são para nós, é para toda a igreja. A carta de Paulo aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Colossenses e a carta de Laodiceia, que nós não temos, era para ser trocada entre todos. Em outras palavras, as cartas pastorais são cartas para a igreja, não apenas aos pastores. Guardem isso, irmãos, porque vai fazer toda a diferença. Porque quando a gente lê essa carta, é a carta que o Espírito Santo deu a Paulo, para que Paulo desse a Timóteo, e Timóteo compartilhasse com todos nós o tempo todo. Não é algo exclusivo de Timóteo. É algo exclusivo para a igreja. No entanto, há uma temática, que é aqueles que lideram a igreja. Conteúdo, né? As dificuldades, né? Que haverão de ser separados da seguinte forma, terão diversas dificuldades e terão que passar por esse crivo. Agora, ainda dentro desse prisma, dentro dessa ideia, olha que interessante, olha só que interessante. Eu estou fazendo esses questionamentos porque eu quero fazer vocês pensarem. Porque, de fato, irmãos, muitas vezes, sem que a gente perceba, a gente começa a trabalhar sobre uma separação entre o laico e os clérigos. Quem são os laicos? É o povo. E quem são os clérigos? São os sacerdotes. E no Novo Testamento não há essa diferença. No Novo Testamento, todos são sacerdotes. Dentro desse sacerdócio universal do corpo de Cristo, por isso que nós, seminaristas, pastores, evangelistas, mestres, profetas e igreja, representamos o corpo de Cristo na terra. No entanto,
Esse corpo de Cristo que está na Terra, ele é tão estruturado e organizado que Deus pega pecadores como eu, por exemplo, e como outros, como os pastores de vocês, e separa para sermos pastores. Mas todos somos sacerdotes. Todos somos nação santa, na nova aliança. Então essa carta, na realidade, é o seguinte, é a carta para o meu povo, é a carta para a minha igreja, é a carta para o meu rebanho, para que o meu rebanho saiba quem são os ministros, como deve agir e viver os ministros, deveres e direitos dos ministros, que são os pastores e que são os diáconos, e como é o rebanho. E esse rebanho, ele também aqui não é um rebanho laico, no sentido de que é problema do pastor e dos diáconos. Não, não. Nós fazemos parte desse colegiado. Nós ratificamos a vida deles, nós endossamos eles e nós concordamos que eles sejam realmente assim, caminhem dessa forma para conduzirem a nossa alma, porque afinal de contas, como eu disse há pouco nas aulas anteriores, eles são os médicos da nossa alma. E nós não queremos qualquer um cuidando da nossa alma. Em outras palavras, essa carta deve ser lida da seguinte forma: ministros são modelos para o rebanho. Ministros são os líderes daqueles que irão liderar, que são os liderados. Ministros conduzem esses obreiros e esse rebanho, porque tudo começa com os líderes e com os pastores e com os ministros. Mas esse rebanho não é um rebanho laico, é um rebanho de ovelha preciosa, que vai estar em harmonia e em submissão a esses líderes para fazer uma obra exemplar, como Igreja de Jesus na Terra, como corpo de Jesus na Terra, como sacerdócio real na Terra. E aqui, irmãos, muda tudo. Muda tudo. Então, a carta pastoral não é uma carta aos pastores, é uma carta a igrejas, para que as igrejas cuidem dos seus pastores, amem os seus pastores e zelem pelos seus pastores. E os pastores se posicionem varonilmente como o texto ensina. E aqui, para eu concluir essa abordagem e essas perguntas, e fiz de propósito isso, irmãos, porque um dos métodos mais lindos que um grande filósofo do passado usava era a maiêutica. É perguntando. É método socrático, né? Você vai perguntando e a pessoa tenta responder, e nessas perguntas e respostas, a nossa interação do conhecimento aflora, né? E então, irmãos, quero concluir com as palavras do nosso querido e saudoso pastor, professor, mestre, o seu Shed. Ele estava dando aula em Perdizes e ele leu o texto de Paulo, que falava: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E um dos alunos levantou a mão e falou: mas, pastor Shed, Paulo aqui não está exagerando, não? Dizendo para nós essas palavras, para que a gente diga isso daqui para as pessoas. Paulo não exagerou? E aí o Dr. Shed disse... Foi mais ou menos esse diálogo, né? O Dr. Shed disse também algo do tipo: filho, se você não está pronto para dizer isso para as pessoas que te ouvirão, então vai vender tomate na feira, vai fazer outra coisa. Porque se você não está se preparando para dizer isso para as pessoas, então você não serve para o ministério de Jesus. Meus irmãos, eu tenho o Dr. Shed como uma referência para a minha vida. É um homem de oração, é um homem de estudo, é um homem de consagração. É um homem que deixou uma marca maravilhosa no meio da igreja brasileira e do mundo, mostrando o que é verdadeiramente ser um servo de Deus. Ele era um batista tradicional, mas um crente cheio do Espírito e um pastor magnífico. Então, se nós como ministros não estamos de acordo de dizer essas palavras ou de viver essas palavras, façamos outra coisa. Vamos ganhar dinheiro, vamos construir empresa, mas não vamos fazer ministério na Igreja de Jesus, tá bom? E essa carta, ela é uma carta para a igreja e para ministros desse calibre, que vão dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Tá bom, meus irmãos?
Talvez você diga, mas pastor, e quando nós não conseguirmos ser imitadores de Cristo como deveríamos? Então sejamos leais. Sejamos leais. Digamos, irmãos, nessa área da minha vida eu ainda tenho fraquezas e eu quero superar e eu vou superar. Está diante de vocês alguém que não é perfeito, mas está diante de vocês alguém que luta que nem um cachorro bravo segurando o osso e não deixando o diabo pegar o osso da minha boca. E eu vou ficar com esse osso e não vou soltar ele de jeito nenhum. E é assim que a gente tem que ser. Tá bom, meus irmãos? Joia? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Por que eu fiz todo esse questionamento aqui com vocês? Sabe por quê, irmãos? Porque na igreja primitiva, eles não viam necessariamente que as cartas de Timóteo eram só cartas pastorais. Eram cartas para a igreja. Ao invés de ser uma carta dirigida a uma igreja local, foram 2 cartas, ou 3, né? No caso, 2 delas a uma mesma pessoa, dirigida a 2 servos. Pensem, irmão. Oh, meu Deus do céu. O Espírito Santo devia ver esses 2 irmãos, Timóteo e Tito, como pessoas magníficas. Eles deviam agradar o coração do Pai, como foi Elias, como foi Enoque no Novo Testamento. Timóteo era um discípulo de Paulo tão dedicado que o Espírito Santo deixa 2 cartas para ele. Oh, meus irmãos, coisa maravilhosa. A carta de Filemon foi ali um pedido de, olha, assim como eu salvei você, você tem uma dívida comigo, perdoa o irmão aqui. É diferente. Essa carta é uma carta exclusiva a 2 crentes. Oh, meus irmãos. Só que na igreja primitiva, ela não tinha essa conotação apenas pastoral. Ela servia mais aos pastores, mas ela era para a igreja ser lida. Então, irmãos, ela é uma carta que a igreja precisa ser lida. É uma carta que a igreja precisa ver. A igreja precisa... E aqui mais uma coisa, para eu concluir esse pensamento. Olha só que coisa linda. O pastor, irmão, tem que ser o modelo da igreja. Simples assim. E por ele ser o modelo da igreja, ele diga, leiam Timóteo e sigam os meus passos como eu sigo os passos que está aqui em Timóteo. Pastor, essa carta, como que a gente tem que ler? A gente tem que ler na seguinte perspectiva. É uma carta de Deus para todo crente, em especial ao pastor, e o meu pastor tem que viver assim, e eu tenho que seguir os passos do meu pastor. Porque eu estou numa igreja do Deus vivo, eu tenho um líder que cuida da minha alma. Simples assim. Tá bom, meus irmãos? Então vamos aqui para o nosso material. Alguém quer fazer algum comentário, alguma explicação? Só acrescentar aí que eu, desde a minha conversão, nunca li nessa perspectiva de que é carta para pastor. Nunca li. Eu li a perspectiva de que é para todo crente. Entendeu? Eu vou ler agora na perspectiva do que é para liderança, para quem lidera, para quem é pastor. Não, continua lendo na perspectiva que é para todo crente. Não, continua. Só para poder entender. Né? Mas você entendeu, é que na realidade, Júnior, na minha experiência, eu notei que muitos pastores, por exemplo, vão dar ênfase quando é questão de ordenação pastoral, entendeu? Não sei se o pastor Johnny também já notou isso na experiência dele, mas não é uma carta que a igreja estuda ela. Não é, a igreja geralmente não estuda muito essa carta. Estuda muito Atos, estuda muito Coríntios, Romanos, Efésios. Mas essa é uma carta que tem que ser estudada, porque ela é uma carta que serve como referências do líder para os seus liderados. Em outras palavras, eu diria que é uma das cartas mais pessoais do Novo Testamento. É uma carta onde é como se Deus estivesse dizendo, minha igreja, é assim que eu quero todos vocês, seguindo os passos do seu pastor. E pastor, abre os olhos, você é o primeiro da fila. Você que pega o caixão na frente. Não vacile não, pastor, porque eu te separei, te dei um dom e eu quero ver você sendo exemplo. Entendeu, pastor? É mais ou menos isso. Igreja, segue o pastor. Por isso que eu amava o pastor Enéas, quando ele dizia, quem é crente, me acompanhe.
para as horas de culto. Irmãos, é isso que eu digo na minha igreja com muita ênfase. Irmãos, sigam os meus passos. Só sigam os meus passos. Faço o que eu faço. Agora, se você conseguir fazer coisas melhores do que eu, ótimo, vou aprender com você. Mas siga os meus passos. Porque no dia que eu estiver seguindo os passos de vocês, eu entrego o pastorado. Não tem sentido eu ser o líder deles. Concorda? Estou seguindo os passos dos irmãos. Os irmãos estão mais dedicados, mais consagrados, mais piedosos. Mas não tem sentido. Quem que tem que estar na frente? Quem tem que segurar o caixão na cabeça? Ali na frente, seguindo. É o líder. A liderança, tudo começa com o líder. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá para os slides. E, Júlio, leia na perspectiva da ovelha, senão você vai ficar cobrando seus pastores. É o seguinte, eu sempre li na perspectiva do cidadão, do cristão, da igreja no geral. Sim. Agora, o que eu quero dizer é que essa convenção é meramente didática. Sim. Né? Não é isso aí, Júnior. Mas essa convenção pastoral é didática, mas ela acaba, como muitas coisas, tem vezes, sabe, Júnior, que acaba virando um padrão, entendeu? E é isso que muitas vezes a gente nem percebe, e quando a gente vai ver, mas por que muitas vezes a igreja, no caso, tem certas dificuldades com certas coisas, né? Mas tem a sua função mesmo de instrução para a liderança. Isso está claro, existe, mas estou dizendo, mas a gente não pode também pensar em limitar a palavra, a inspiração da palavra, o conteúdo que contempla todos. É assim. Não, mas depois, assim, uma hora, tenta fazer uma pesquisa mais pessoal, Júnior. Você vai notar que muitos irmãos na igreja, na sua grande maioria, tem uma visão mais romantizada no sentido assim, não, essa carta é carta pastoral, não é para mim. É quase como se fosse isso, entendeu? E na realidade não deve ser assim, entendeu? É como, por exemplo, pensar, tal livro é um livro para sacerdote, não é para mim. E isso não é verdade, não né? É para mim. Não é para mim. Né? A gente vai estudar Hebreus na próxima semana, e quando a gente estuda Hebreus, naturalmente, quem estuda Hebreus tem que estudar o Pentateuco, em especial Levítico. E Levítico, então Levítico não é para mim, não. Levítico é para todos. Não, sim, claro. Né? Pode ver. Então, essa perspectiva é muito legal, tá bom? Então, vamos aqui compartilhar o slide, meus irmãos. Vamos lá. Só um segundinho, meus irmãos. Oi, meus irmãos, vamos lá. Aqui, compartilhando as primeiras epístolas de Paulo. Ah, não, desculpem, eu pus no errado. Deixa eu pôr aqui, capítulo. Aqui é Tessalonicenses, capítulo 14. Vamos lá, capítulo. Um segundinho, meus irmãos. Deixa eu tirar aqui. Acho que é o capítulo 17, né, pastor? É 17, é que eu estou tentando abrir. Não sei o que aconteceu. Aí, aqui, agora eu vou conseguir. Ctrl F. 180. Eu diminuí a letra aqui, sabe? E aí tá sumindo, não estou conseguindo ver. Capítulo 17. Ótimo, achei. Pastor, tem uma mensagem meio que musical na internet de um músico chamado Marcos Teles, chamado Amado Timóteo. Muito bonito. São louvores e ele tem uma pregação no meio dos louvores, assim, dá uns 30 minutos. Olha, que legal.
Depois põe no grupo, viu? Sim. Irmãos, eu tenho um carinho muito grande, né? Quando a gente pensa, né, em Paulo, a gente olha e fala assim, Paulo foi um chapelão enorme, pessoa extraordinária. Mas Paulo só foi também muito eficaz, porque ele tinha obreiros muito competentes do lado dele. Mesmo que a igreja não esteve com ele no primeiro julgamento, etc. e tal, a gente tem que lembrar que Timóteo era esse auxiliar assim de um peso estratosférico. Não era um chapelão, mas foi uma pessoa maravilhosa. Tito, né, o próprio Epafrodito, a gente tem também Priscila, tem Áquila, né, temos assim pessoas que estiveram do lado de Paulo e tiveram à frente também. Porque podem ver que Paulo, ele foi forjado no cristianismo, ele foi forjado aos pés de quem? De Barnabé, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Quem é o mentor de Paulo no cristianismo ali, dando, sabe, aquela última polida, foi Barnabé. Então, Paulo, ele era extraordinário, mas ao lado de Paulo tinham pessoas muito, muito, muito valentes. Sóstenes, temos Silas. Paulo, né? Hã? Barnabé discipulou Paulo. Exatamente. Então, a gente não tem assim a quantidade de tempo, mas pode ver que ele só foi para Antioquia da Síria por Paulo. E depois Paulo se torna esse fenômeno. Filho da consolação. Exatamente. Depois Paulo vem e o quê? Paulo, logo na sequência, a gente nota em Paulo o quê, irmãos? Que ele tem esses discípulos maravilhosos também e que cuidam das igrejas, e Timóteo é entre eles. Então a gente não pode esquecer isso nunca, né? E quando eu falei há pouco sobre essa questão de ter se convencionado, depois pesquisem um pouco no dia a dia. Irmão, você já leu Timóteo e você já leu Tito? E aí o que você acha? Mas essa epístola tem que ser lida nessa perspectiva da igreja. É Deus falando comigo. É Deus falando comigo como eu tenho que seguir os passos do meu pastor. Não como... cuidado, irmão. Seminarista tem hora que está trabalho também. Agora eu vou ficar cobrando meu pastor. Agora eu vou ficar no pé do meu pastor. Peraí, meu irmão. A gente tem que apoiar o pastor, tá, irmão? Não é por mais peso, não. Porque senão você vai ver, a gente está pondo fardo no pastor, né? Entendeu, irmãos? Tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então, vamos compartilhar aqui. Capítulo 17, as epístolas pastorais de Paulo. Quem quer ler para nós? Perguntas normativas. Quais são os prós e contras acerca da autoria paulina das epístolas pastorais? Em que ponto as epístolas pastorais se encaixam na cronologia da vida de Paulo? Quais foram as instruções de Paulo para a vida progressista da igreja e para a manutenção das crenças cristãs? Aí vem aqui 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E a gente vai estar respondendo ao longo da aula, tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Então, alguém leia para mim aqui, né? 1ª e 2ª Timóteo e Tito, conselho a pastores jovens. Alguém pode ler para mim? Vamos lá. Tema. 1ª e 2ª Timóteo e Tito compreendem as chamadas epístolas pastorais, assim denominadas porque Paulo as escreveu para jovens pastores. Elas contêm instruções concernentes às responsabilidades administrativas de Timóteo e Tito nas igrejas locais. Então, olha só, pode ver que até o livro de introdução, ele vai mostrar muito essa questão dos pastorais, vai falar muito sobre a questão das instruções, a responsabilidade administrativas, mas quando a gente vai ler a carta, são instruções para a igreja toda, para chamar a igreja como participante de tudo, né? Então é bem interessante essa questão. Sim. Então continua, autenticidade. Pode continuar, pastor? Pois não. Os eruditos da moderna alta crítica lançam maiores dúvidas sobre a autenticidade dessas epístolas do que sobre quaisquer outras obras que se declaram de autoria paulina. De consonância com essa opinião que nega a autoria paulina das epístolas pastorais,
o seu autor pseudônimo teria lançado mão da autoridade do nome de Paulo a fim de combater o gnosticismo incipiente no segundo século de nossa era. Essa opinião afirma ou que as epístolas pastorais são obras inteiramente pseudônimas. Mas por que, então, a presença de itens tão pessoais a respeito de Paulo que trazem sinais de autenticidade? Ou, mais frequentemente, que algum admirador de Paulo incorporou observações paulinas autênticas em epístolas que escreveu depois de Paulo já ter falecido. Olha só, essa questão aqui que o nosso querido irmão Gundry coloca, a gente de fato sabe que vão existir esses questionamentos, vão existir essas refutações, mas assim, irmãos, de uma forma bem simples, bem objetiva, né? A gente, particularmente, ao ler a carta, é tão visível a presença de Paulo ensinando, falando, mostrando, dizendo dele próprio, que, na minha opinião, isso tudo cai por terra, tá bom, meu irmão? Então, essas teorias, elas acabam não sendo relevantes para nós, tá bom? Continua para nós, irmão? Joia. Teoria dos fragmentos paulinos. Há certa variedade de opiniões sobre quais seções das epístolas pastorais contêm supostos fragmentos de material que, na realidade, foram escritos por Paulo. Os fragmentos comumente tidos como tais são 2 Timóteo, capítulo 1, 16 a 18, 3, 10, verso 11, 4, 1 e 2, a parte A, 5, parte B, ao 22, e Tito 3, 12 ao 15. Em adição, é improvável que meros fragmentos de genuínas epístolas paulinas houvessem sido preservadas, sobretudo porque a maioria deles é de natureza pessoal, não se revestindo de atrativos teológicos. Ainda é mais improvável que tenham sido incorporados mais tarde em epístolas pseudepigráficas, mais longas, de forma desordenada ao acaso. E porque o suposto forjador teria concentrado quase todos esses fragmentos na segunda epístola a Timóteo, ao invés de distribuí-los de maneira regular pelas 3 epístolas pastorais. É pensando nisso, porque ele teria escrito 3 epístolas pastorais. O conteúdo das mesmas não difere de modo suficiente para indicar por qual razão ele teria escrito 3 epístolas, em nome de Paulo, ao invés de apenas uma. Joia, são informações curiosas que podem acrescentar alguma coisa para... Mas, assim, querem fazer algum debate, alguma dúvida sobre isso ou não? Honestamente, não. Não. Demais irmãos? Por mim, pode prosseguir. Pode prosseguir? Maravilha, então. Então, vamos lá. Vamos até aqui. Deixa eu só ver aqui o tempo da aula, irmãos. Eu vou parar agora aqui, irmãos, essa chamada. E aí a gente... parar aqui essa chamada e a gente abre uma nova a seguir, tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Não? Joia. Então tá bom. Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação, tá bom?